Isso. Bom, vou girar a pauta, diretor. Vou girar a pauta. Nós vamos agora para a Argentina, Los Hermanos. Argentina, Los Hermanos. Você não gostou do meu espanhol? Gostei. Possível eleição, é de Milei o nome dele? Eu só sei o primeiro nome. Javier. Na Argentina pode atrapalhar planos de Lula na América do Sul. O que está me chamando muita atenção, esse candidato ele ganhou as primárias, né, as eleições primárias lá na Argentina, mas o que está me chamando muito a atenção é a forma como a imprensa nomeia o candidato. É uma coisa assim, surreal. A gente tem um print que eu peguei lá da página da deputada estadual Ana Campanholo, pra gente colocar aí na tela. Tá pequenininho, mas é assim, a imprensa falando que é extrema-direita, que é ultradireitista, que é um megazord da direita, que é assim, eu acho que faltam palavras para eles nomearem o que é a direita. Não, falta pouco para colocar isso. Já vi, já tem manchete. eu não sei onde, mas eu vi. Eles estão assim, em pânico, porque, né, há ali essa ascensão. Eu não sou do time da esperança, eu sou bem cética em relação a esse candidato, mas, de fato, ele tem falas bem contundentes, inclusive contra o Lula, né, falando a verdade a respeito do Lula. Daqui a pouco a gente vai colocar o print aqui na tela e como é que está sendo noticiado isso. E ele é libertário, e ele pode prejudicar, Adriele Jorge, a agenda ideológica da esquerda, justamente porque ele pode interferir em toda a pauta ideológica e ele pode interferir também no Mercosul, Adriele Jorge. A América Latina foi tomada, depois da pandemia, por um surto de patologia e de anuência a um discurso esquerdista. O discurso esquerdista a gente sabe o que é. É o Estado paternalista dizendo que vai resolver todos os seus problemas, depois não resolve seus problemas, explora a sua miséria, explora a sua potencialidade de não poder trabalhar, que foi catapultada na pandemia, limita a sua capacidade de crescimento econômico, limita a capacidade de crescimento, olha só, sociocognitivo, intelectual, social e financeiro de uma criança que foi impedida de estudar durante 2 anos, ou seja, piora a vida de todo mundo, depois dá um bolsa migalha, e depois todo mundo fica contente, pelo menos a população menos esclarecida, com aquela migalha, achando que aquele governo que destruiu a sua vida, na verdade, está te resgatando. O Milei, que faz um discurso anarcocapitalista, mais radical do que o meu, inclusive, em relação à liberdade econômica, ele quer acabar com o Banco Central, ele quer reduzir, tirar, inclusive, ministérios que eu acho fundamentais, da educação e da saúde, reduzir os gastos do Estado ao mínimo necessário, estabelecer que a propriedade privada, que o mercado se regule por si mesmo. Aquelas velhas ideias do Adam Smith, né, na Riqueza das Nações, que eventualmente são a base da esquerda, da direita, aliás, liberal do ponto de vista da economia. Mas esse alento de um discurso mais responsável em relação a finanças do Estado, em relação à possibilidade que a propriedade privada se coloque como a base, sustentáculo da democracia e do capitalismo, e que o empreendedorismo salve a economia para além das mãos totalitárias do Estado, aquela coisa da mão invisível, é um discurso de direito que vai em contraponto a esse domínio estatal da esquerda. Do ponto de vista econômico, talvez seja exatamente um respiro para a Argentina, que ficou na mão de peronistas durante décadas, que arrebentaram das maiores economias, a mais pujante economia da América Latina, que se transformou num porão, num subsolo desse peronismo estatista, meio fascista, que arruinou a Argentina. A esquerda arruinou a Argentina. E mais, do ponto de vista sociopolítico simbólico, isso destrói e faz um emperro muito grande a essas amizades do Lula com ditadores da Nicarágua, da Venezuela, de Cuba, que quer colocar todo mundo numa espécie de surubão tirânico, da potencialidade dele, Lula, se tornar um tirano também, em conluio com essas ditaduras. Até esquerdistas, o próprio Boric criticou a fala do Lula, o Lacalle-Pou criticou a fala do Lula em apoio a tiranias, a tirania da Venezuela, ao Maduro, que promove estupros, torturas, choques elétricos, assassinatos de inimigos. O Lula recebe aqui toda a sorte de tirano canalha, e foi proibido pelo TSE que se dissesse isso que está acontecendo hoje diante dos nossos olhos. Então, a possível eleição de um Javier Milei seria um contraponto e um respiro a esse discurso infame, tanto do ponto de vista econômico, de solapar
o empreendedorismo do país, tornar o Estado uma grande força motriz, com um oligopólio de 5 ou 6 empresas, destruir a economia do país, transformar todo mundo em miserável e pobre e depois dar o bolso esmola. E seria também um entrave à eleição do Milei, a essa parceria absolutamente diabólica, demoníaca do Lula com ditadores tiranos, que eventualmente ele também quer se tornar um tirano, como se tornou o Alexandre de Moraes, para estabelecer essa parceria entre ditaduras. Oxalá ele seja eleito. Oxalá deixem ele ser eleito. As pessoas não vão entender o que é Oxalá. Espero que. Elas vão achar que é alguma coisa Oxalá religiosa. não é deidade do Não, candomblé, é um termo da língua portuguesa. Assine o Fio Diário. Assim você vai ter acesso integral ao programa completo Adriles sobre tudo, além de outros diversos programas na nossa plataforma. Assine aí.